Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom? Bom, como a Tati me apresentou, eu sou o Rover, sou um dos sócios da SETA Desenvolvimento Gerencial. A gente está aqui presente também nesse evento com mais 2 sócios, nós somos um total de 5 sócios, e muito honrados de poder dividir o palco, né, com a Luciana, representando o Grupo Vamos. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar. E eu vou fazer uma introdução ao tema, e depois eu passo a bola para a Luciana, ela continua com o nosso tema, tá bom? Vamos lá? Temos o passador. Vocês podem ajudar a gente também, não tem problema, pode ir passando, por gentileza. Pode voltar um slide, por favor? Então, vamos lá, pessoal. A gente tem vários clientes aqui presentes, né, de forma presencial, de forma também virtual. Então, várias pessoas, né, vários clientes nossos conhecem a gente. Mas, para quem não conhece a gente ainda enquanto SETA, eu vou usar aí 2, 3 minutinhos para a gente poder se apresentar. Bom, nós somos uma empresa aí já longeva, a gente tem praticamente 20 anos de existência, ano que vem a gente completa 20 anos. Para dar uma ideia de tamanho nosso, a gente tem uma média de 4.000 dias de trabalho por ano. Significa que, nesse exato momento, na média, a gente tem 20 consultores trabalhando em 20 clientes diferentes. E a gente valoriza muito o conhecimento acadêmico, como consultores e como sócios. Mas a gente valoriza ainda mais o conhecimento prático. Então, todos os nossos consultores, todos os nossos sócios, são pessoas que já estiveram nas suas cadeiras, né, no mundo corporativo, e boa parte deles são também executivos de empresa. Bom, a gente está atuando aí em parceria com as principais universidades corporativas no mundo, então a gente trouxe 3 exemplos aqui para vocês: a Universidade da AGE, a Universidade da Motorola e a Universidade da Daimler e Mercedes. E a gente é uma empresa de base nacional, mas a gente tem muito orgulho de falar que hoje a gente é multinacional. A gente está presente em mais de 15 países, podendo aí atender nossos clientes em português, inglês e espanhol. Tá? Lúcia, me dá um help? Obrigado. Ó, a gente se auto-intitula como uma empresa de transformação organizacional. Significa o seguinte: a gente trabalha em todos esses pilares, sempre de uma maneira bem customizada, bem ligado àquilo que é expectativa e necessidade dos nossos clientes. Então, a gente trabalha bastante com treinamento, workshop, palestras, desenvolvendo projetos de DO, desenvolvimento organizacional com nossos clientes, desenvolvendo projetos de consultoria também com nossos clientes e, não menos importante, ajudando os clientes nossos a trabalhar, a fazer a tal da transformação cultural, auxiliá-los nessa jornada de transformação cultural. Vamos lá? E aí, por falar em projetos, né, para dar também alguma visibilidade também para algum dos nossos clientes, a gente trouxe para vocês algumas empresas onde tem alguns projetos recentes sendo desenvolvidos, e aí todo tipo de projeto, né? Então, a gente está falando de projetos de universidade corporativa, projetos de desenvolvimento da liderança, então, C-Level, liderança intermediária, liderança de linha de frente, né, os chamados aí, primeira liderança, e pessoas, né, colaboradores liderados e colaboradores que um dia vão se tornar líderes. E aí, obviamente, a gente está aqui hoje com a Lu, né, para falar também, né, a Lu representa uma das empresas desses projetos recentes, que é o Grupo Vamos, e aquela fotinha ali é uma foto que a gente teve também a honra de estar palestrando junto com a Suzano, apresentando um projeto de desenvolvimento humano na Suzano, tanto para liderados quanto para líderes. Vamos lá, Lu? Bom, e aí, pessoal, qual é a ideia, né? A gente está num evento com bastante temas de vanguarda, né? Bastante temas aí novos. Então, a gente vai ter aí colegas daqui a pouquinho falando sobre inteligência artificial no RH. A gente vai ter colegas falando sobre o remoto, né, que veio para ficar. A gente vai ter colegas falando sobre gestão 4.0, né, revolução 4.0, falando de ESG. E aí, quando a gente bolou essa apresentação, a gente teve o objetivo de trazer para vocês um tema, que é um tema que existe desde sempre, ele é importante desde sempre, e ele cada vez mais ganha importância no mercado de trabalho, e principalmente para vocês, gestores de recursos humanos, que é capacitação. Treinamento, né, capacitação e desenvolvimento humano. E aí, para reforçar, né, como isso é importante, como isso é um desafio para vocês, enquanto gestores de recursos humanos, e para os gestores das empresas, a gente trouxe aqui alguns dados, né, para reforçar essa tese, né? E o primeiro dado que a gente vai mostrar é uma pesquisa global que aconteceu esse ano,
já no primeiro semestre, ou seja, bem fresquinha, bem recente, saída do forno, e uma pesquisa que ela chama assim, ó, escassez de talentos globais. Então, basicamente, a pesquisa ela mostra esse gráfico que vocês estão vendo aqui embaixo, e esse gráfico diz o seguinte: hoje, na média, 77% das empresas globais, e aí a gente está falando de uma pesquisa realizada com 40 mil empresas globais, em 40 diferentes países, inclusive o Brasil. Então, na média, 5 em cada 10 empresas relatam grande dificuldade de trazer talentos para dentro de casa. Basicamente, é isso que a pesquisa está falando. E aí pode parecer um contrassenso, porque a gente está num momento atual no mundo, né, de desafio econômico e, obviamente, um momento de desemprego. E aí pode parecer um contrassenso, mas não é. Porque o que a gente está falando é trazer pessoas para dentro de casa, para cada uma das empresas de vocês, aquelas pessoas que vistam as necessidades de competências e habilidades que as suas empresas precisam. É disso que a gente está falando. E o dado no Brasil é 80%. Então, a gente está um pouquinho, vamos dizer assim, abre aspas, pior do que a média. Ou seja, o nosso desafio quanto ao Brasil é um pouquinho maior. Tá? E, Elo, dá mais um clique, por favor. E aí, a própria pesquisa traz uma das soluções, né, para cobrir esse gap, né, para as empresas continuarem navegando, né, nos seus negócios de uma maneira aí um pouco mais tranquila. Então, para cobrir o gap, o que a gente está vendo na direita lá, o que a pesquisa sugere, o que as empresas estão fazendo, na verdade, 3 em cada 4 empresas estão investindo fortemente, massivamente, em capacitação. Para ser mais exato, né, o que o norte-americano chama de upskilling, ou seja, novas competências sendo desenvolvidas, né, nos seus colaboradores de dentro de casa, e reskilling, que é atualizar as competências dos colaboradores. Então, a lógica é, para fechar esse gap, a gente precisa, mais do que nunca, investir em capacitação nos seus colaboradores, líderes e liderados dentro de casa. Vamos lá, Lu, um pouquinho mais. E aí, bom, já dando o gancho, né, para a Lu, esse é meu último slide, vou passar a bola para ela. Quando a gente montou esse programa com o Grupo Vamos, em parceria, né, a gente pensou que literalmente foi desenhado a 4 mãos, a gente pensou com bastante carinho nessas competências e habilidades para os profissionais do Grupo Vamos, né, principalmente profissionais de liderança. E aí vieram 2 fontes para a gente bolar esse programa. A primeira fonte, o que é de fato necessidade, o que é de fato expectativa para o Grupo Vamos. Então, nesse momento e daqui a algum tempo, né, num futuro breve, vocês vão ver daqui a pouquinho, né, a Luciana vai apresentar, que é um momento de crescimento exponencial para o grupo. Então, a gente pensou com carinho nessas competências e também nas competências de mercado. Então, o que era interessante trazer para esses profissionais do Grupo Vamos, do ponto de vista de mercado? E aí, que fonte que a gente bebeu? Uma delas, no Fórum Econômico Global, que é aquela base, né, onde, uma vez por ano, lideranças de governo, lideranças de empresa, né, os principais líderes globais se reúnem para discutir uma série de assuntos, inclusive o futuro do trabalho. Então, vocês vão ver que boa parte dessas habilidades e competências, que são as habilidades e competências daqui a 5 anos, aparecem no programa de desenvolvimento dos líderes do Grupo Vamos. E dá só mais um clique, Lu, por favor. E aí, ó, só para a gente aproveitar que a gente está falando do Fórum Econômico Global e não perder o gancho de reforçar aquilo que a gente falou no slide anterior, está aqui a informação do Fórum Econômico Global sobre as estratégias desse ano até os próximos 5 anos que as empresas vão estar fazendo, né, os principais investimentos estratégicos. E está lá, ó, a primeira barra, investimento em capacitação. É tão importante isso para as empresas, investimento em capacitação, que ela supera a segunda barra, que é investimento em automação. E vocês sabem o quão importante é investimento em automação nas suas empresas. Então, mas tem algo que é mais importante ainda, que é investimento em capacitação. E aí, dito isso, eu vou passar a bola para a Lu, né, para ela poder falar para a gente aí do programa do Grupo Vamos. Vamos lá. Obrigada, Rover. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Que bom dia, gente. Eu sou a Luciana, sou responsável pela área de Gente, Cultura e Sustentabilidade do Grupo Vamos, agora recém-adquirida, né, uma estrutura nova. Eu tenho 46 anos, sou casada há 20, tenho a Maria Eduarda de 17, o Rafael de 13, sou ex-atleta. A empresa que me ensinou a trabalhar foi uma indústria farmacêutica, que eu tenho muito carinho. Mas depois da minha carreira foi para a empresa de dono, né? Então, trabalhei no varejo, trabalhei numa escola jesuíta também, aí, há 5 anos atrás, que eu falo que foi meu projeto de vida. E hoje eu estou no Grupo Vamos também, que é uma filial, né? Uma empresa também de uma empresa de dono.
né? Então, para falar de onde que é a Vamos, a gente dedica bastante tempo também para explicar quem é a Vamos, né? Que nome é esse, para onde você vai, né? Então, a gente, para contratar talentos, a gente dedica um tempo para explicar da quem a gente pertence, a cultura que a gente faz parte. Então, a gente faz parte da Holding Simpar, uma holding recém-criada, né? Começou na verdade, com a transportadora Júlio Simões, em 1956. É uma história que a gente tem muito orgulho lá dentro de contar, né? Enfim, hoje o filho desse fundador é o controlador da empresa. A neta desse fundador, né? A filha do controlador é a diretora-geral de Gente e Cultura também da empresa. E é uma empresa que cresceu de uma forma exponencial nos últimos anos e reviu todo o seu modelo de governança, né? Então, o Grupo Vamos foi criado em 2015 como um departamento da JSL, que é a empresa mãe da empresa, né? Da mãe da transportadora, de um cliente que não tinha dinheiro né? Não tinha investimento para poder ter uma frota própria, e aí a decisão foi alugar a frota para esse cliente, que foi a Suzano, até o primeiro cliente do senhor Júlio. Então, aqui para contar um pouquinho também, né? Então, hoje as empresas de capital aberto, além da Holding Simpar, tem a JSL, a Movida. Então, eu estou um pouco em casa aqui com os nossos speakers agora de manhã, né? Então, de novo, a gente de alguma forma é concorrente e cliente. O Grupo Vamos, né? Então, essas 3 empresas aí, além da Simpar, são de capital aberto, e as demais empresas ainda não estão listadas, mas estão aí em franca expansão e crescimento. E hoje a empresa tem 45 mil colaboradores, né? Quando eu cheguei lá há 2 anos, eu completei 2 anos de casa, essa mesma empresa tinha 20 mil colaboradores, né? Então, foram aquisições importantes, teve crescimento orgânico e inorgânico. Agora, entrando no detalhe da Vamos. Quem é essa tal de Vamos? Essa tal de Vamos, a empresa fala que ela é bem sexy, na verdade, mas ela é uma líder, né, a líder de locação e venda de caminhões, máquinas, equipamentos novos e seminovos. Então, tudo que é de pesados interessa para essa empresa, né? Então, ela tem aí as divisões de negócio, não são divisões que representam a sua estrutura, mas, de alguma forma, nasceu com a Vamos Locação, que é a empresa que loca as frotas, loca o caminhão, e começou com o caminhão, mas loca-se tudo. A Vamos Seminovos, que, na verdade, ela revende os caminhões, tanto da JSL, mas também com os caminhões que a gente loca para os nossos clientes. Eu acho que aqui deve ter algum dos clientes. E a gente tem a Vamos Concessionárias também, que a gente tem diversas marcas, onde a gente tem o direito de concessionar. Hoje a gente está em todo o Brasil, a gente tem 4 mil oficinas credenciadas, é uma empresa listada, como eu disse, a gente tem 45 mil caminhões, né, e equipamentos pesados locados, e mais de 3 mil colaboradores hoje nessa folha. Então, aqui tem algumas das marcas que a gente representa, então, alguns números só para também dar a dimensão do tamanho da empresa. Então, além dessas marcas, né, de concessionárias, a Fenta, Komatsu, né, enfim, que são marcas aí do mundo agrícola, que com certeza a ICL, o Gustavo aí conhece. A gente também tem a Toyota Empilhadeiras, e tem também a marca aqui, também a Transil, com a marca Volkswagen de caminhões. Então, aí nessas concessionárias a gente vende máquinas, mas é todo um ecossistema que trabalha a favor do compra, troca, vende, aluga. Então, aí a gente passa pelos nossos valores. Então, o tamanho dessa empresa, né, o crescimento exponencial que ela teve. As empresas do grupo, né, todas as nossas irmãs, de alguma forma, tinham alguns valores em comum e outros valores que se diferenciavam. Então, no começo, na verdade, no meio do ano passado, a gente começou a montar um estudo. É uma cultura muito forte que a gente precisava explicar para os nossos stakeholders como a gente funciona, especialmente para o público interno com esse crescimento todo. Então, a gente reviu nossos valores, esses são nossos valores que nos guiam. É o nosso jeitão que a gente lá em casa fala, né? Intimamente a gente fala na empresa, que tem o jeitão do dono. E aqui a gente também tem que refletir, e a partir desses valores a gente criou o programa de desenvolvimento da liderança, que eu vou detalhar para vocês. Então, falando um pouco da nossa gente, então, aqui a gente tem um retrato, né, do Brasil. Então, a área, na verdade, ela nasceu, eu fui a segunda colaboradora da área de gente, então hoje a gente tem 41 colaboradores, eu fico super feliz, eu estava dividindo isso com o Peseiro, né, enfim, em pouco tempo também a gente conseguiu construir a área, e aí passa
por um pouco de como escolher as prioridades para dar o lançamento dessa área, para poder colocar ela no lugar onde ela deve estar, para poder sustentar o crescimento relevante dessa empresa, né? Então, a gente tem um plano norteado de 2025, que, claro, a gente revê todo o tempo, mas a intenção de ter 100 mil equipamentos locados em todo o território nacional e aí também nas concessionárias com crescimento das lojas. Então, aqui é um pouco do quadro da nossa gente. Então, aqui a gente tem uma população maravilhosa que eu sou, né? De alguma forma, é a que representa a empresa. Então, 40% da nossa força de trabalho são mecânicos. E esses mecânicos são que entregam o pós-venda para os nossos clientes. Aí eu não estou falando de mecânico, né, que a gente, de alguma forma, reconhece com carros leves, mas são mecânicos completamente digitalizados, tecnológicos, que mexem, né, com equipamentos de mais de 3 milhões de reais, né? Então, aí também, até também mecânicos, né, e de empilhadeiras, que são mais simples, mas não menos importante aí para um negócio que, né, movimenta todo o país. Então, aqui reflete a nossa diversidade, a gente até tem mais, a gente precisa até articular melhor a nossa diversidade com o mercado, mas a gente está aqui, na verdade, esse volume de colaboradores representam as empresas que a gente já tombou a folha, além das adquiridas que não estão ainda na folha, então, por isso que o número difere um pouquinho. Mas a gente está colhendo as adquiridas aos poucos, com toda a responsabilidade de cultura que esse tema merece. Então, aqui, até esse ano, né, eu peguei a Fabi, está aqui comigo, a Claudinha também, elas trabalham comigo lá na área, né, então também podem contribuir aí com a dúvida de vocês, com os questionamentos. Mas hoje a gente está sacudindo a empresa de uma forma que ela nunca foi feita antes, né? Essa área, de alguma forma, está mexendo com as pessoas, colocando mais pessoas certas nos lugares certos. A gente veio de um ciclo de crescimento muito, muito importante, isso continua. Brinco com todo mundo que a gente troca o pneu do trator, né, com ele andando na safra, né? Então, de novo, não é nada que dá para parar, vamos refletir, vamos pensar. Então, é uma empresa de uma cultura de muita execução. Então, vamos se jogar e fazer acontecer, né? Então, a gente tem aqui, né, os programas de entrada que alavancam também esse crescimento. Esse aqui também, esse programa de auxiliar mecânico, a gente tem uma parceria com o Senai, agora a gente internalizou o programa, que é capacitar pessoas sem conhecimento para poder formar para o mercado. Não tem pessoas capacitadas para fazer as funções que a gente precisa que faça, né? Então, essa responsabilidade passa por formar esses jovens que estão aí espalhados no Brasilzão. Então, aqui, na verdade, eu não vou passar para a gente ter mais tempo para conversar, mas aqui são as prioridades, né? Entendendo que foram um grande kickoff da área de gente na Vamos, né? Quais foram as grandes prioridades, para onde a gente olhou e para onde eu também, né, de alguma forma, sendo responsável pela área, recrutei as pessoas com ativistas responsáveis, né, internos, que a gente conseguisse empreender internamente, fazer as escolhas certas, para colocar a área também no coração da empresa, né? Então, a gente falou bastante de comunicação interna, então a gente trabalha muito com a jornada do colaborador durante a experiência deles. A gente tem, assim, 40% hoje da empresa tem menos de 1 ano de casa. Então, é um desafio que, assim, a gente precisa falar do ecossistema e aonde eles pertencem a todo o tempo, e isso tudo faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande na vida ordinária do negócio. Então, a gente lançou a área de saúde e segurança, não tinha, né? Então, a empresa está crescendo desse tamanho, então, da dignidade, eu falo, o pacote da dignidade, né? Então, a gente também tem essa responsabilidade, e aí a gente descobre muitas coisas, né? Especialmente aí no mundo agro, que eu estou sendo convidada a conhecer. Então, os mecânicos têm carros potentes para poder chegar nas fazendas que eles precisam visitar para fazer manutenção, mas às vezes não tem a responsabilidade, né? Coloca ali um super carro bacana que vai fazer a entrega, mas ele também tem imaturidade, acha que, né, vai abafar, e a gente acaba acontecendo um acidente. Ou seja, desde isso a gente também tem que ter toda a atenção para olhar. O ciclo de gente ordinário, que a gente está, na verdade, rodando a 3ª vez, os programas de entrada que eu falei, o desenvolvimento técnico como sendo um grande pilar da área, o de cultura, a gente olha os indicadores aí de desenvolvimento com muita força, o desenvolvimento da liderança, que foi a grande tacada, né? Então, assim, como é que a gente começa a conversar sobre gente aqui, né?
Então, imagina que os líderes vieram, vão olhar para os primos, vamos lá olhar para a Movida, vamos olhar para a JSL. A JSL é maravilhosa, vamos ver o que eles fazem. Então, eles tinham um programa, alguns específicos, alguns parados, enfim, de alguma forma, tinham uma necessidade, a gente se inspirou um pouco neles, viu o que deu certo, o que deu errado, vamos ver na Movida, e a gente falou, vamos fazer um programa para a média liderança, né? E é um programa que vai reverberar tanto quem está em cima, porque a gente tem aí desafios de cultura de quem está liderando a empresa, para a gente provocar as novas competências também para cima, com a influência positiva para os pares, né? Porque, de novo, a gente também está falando, né, quando a gente desenvolve o líder, a gente consegue reverberar também para os lados, além dos liderados, né? Então, era a fatia que eu falei, não, então o desenvolvimento da liderança é o que a gente precisa fazer, tanto é que a função de DHO, que hoje a Fabi está aqui, é a função mais estratégica da área hoje na Vamos, né? Além dos BPs, né, do gente do negócio, que a gente também, sem eles, não dá para respirar e não dá para cuidar desse volume de crescimento. O clima e engajamento, enfim, então, e o desenvolvimento contínuo da nossa gente, que a gente tem uma universidade também com uma plataforma bacana. Vamos ao Acelera, que é o tema que a gente quer debater aqui com vocês. Então, a gente desenvolveu um primeiro programa, que foi o programa Mãe, que eu falei, como é que a gente pega todos esses gerentes e coloca todo mundo junto para se conhecer, para conversar, para ver o que a gente vai fazer com essa empresa desse tamanho. Sendo que, vamos assumir, ninguém está preparado para o crescimento. Então, o próprio CEO falou assim, não, o que vai acontecer, Gente, ninguém está preparado, a gente precisa realmente olhar para dentro e como é que a gente faz uso dos recursos para poder se desenvolver. Então, a gente teve esse programa de gerentes, que eu vou detalhar cada um deles, mas foi o grande percursor, que aí a gente teve o carinho de também, e a felicidade de escolher a Seta como parceiro estratégico para isso. Então, entrar na nossa intimidade, porque também, de novo, a gente nunca tinha feito um programa. Então, esse desafio também de fazer a venda interna, né, e por que priorizar, por que investir tanto, também, de novo, passou por isso, né, não é, nossa, então toma aí, vamos fazer acontecer. Não foi assim, né, gente? Posso contar detalhes sórdidos. Aí a gente montou inteiramente o coordenador, né, um programa também, que é o Acelerar Líder de Coordenador Supervisor, que tem a ver com a primeira liderança, e aí ele foi mais interno, a Fabi capitaneou, fazendo tudo, recursos, né, usando os recursos internos, usando criatividade, que também a gente tem muito orgulho de falar, e o de concessionárias e lojas, que a gente está transformando o gerente de loja num gestor. Ele é, hoje, genuinamente um grande comercial, né? Então, de alguma forma, o 360 da loja, da concessionária, temos espaço também para melhorar e contribuir para essa gestão. Então, aqui a gente tem o dos gerentes, que foi, eu falei, esse programa Mãe. Então, ele é um programa mais carregado, dividido em 3 módulos. Então, tem um pouco das competências que são exigidas para esse mercado, né? Então, a gente fez aí uma mistura e aqui as primeiras turmas foram presencial, 70% presencial, e aí um módulo só online. Também posso detalhar se vocês quiserem, depois a gente pode trocar, enfim, manda mensagem. O de coordenador supervisor, ele também tem uma cadência importante, mas ele tem muito mais a questão das ferramentas, de habilidades para o dia a dia e como a gente funciona na empresa, dado o volume enorme de sistemas, de não integração, de quem o conhecimento está na cabecinha de uma pessoa, então é naquela pessoa que você consegue falar e a pessoa que você tem que falar, mas você não consegue falar, né? Então, tem toda essa rotina ordinária que a gente acaba tendo que conhecer para poder instrumentalizar o conhecimento e transmitir para toda a companhia, com turnover alto, tá, gente? Um turnover alto que a gente tem. O de concessionária de lojas também, assim, é um programa que a gente está muito, muito feliz de também estar contribuindo e provocando, né? Então, a gente está colocando também, ele teve que ser customizado para cada uma das marcas, a gente tem rotinas muito diferentes em cada uma das concessionárias, então, a gente está tendo que aprofundar no limite de cada um, para poder também ser programa customizado, então, isso também passa a ser um desafio, né? Então, acaba tendo poucas pessoas, mas a complexidade da construção desse programa exige, né, um conhecimento do negócio em profundidade. Não dá para falar, manda aí o PPT que eu faço aqui para ver como é que para ver como é que fica, e dar uma animadinha. Não dá, né? Tem que descer até o detalhe de como faz. Deixa eu fazer junto para ver se é isso mesmo. Né? Quem é a melhor pessoa que pode explicar esse conteúdo? Quem é o esperto? Né? Então, passa por isso também. Aqui eu vou passar um vídeo dos nossos clientes. Um treinamento que
com certeza vai agregar muito no nosso dia a dia de gestão. A gente chegou aqui, nós todos chegamos aqui com habilidades de gestão e estamos saindo com elas aprimoradas, com toda certeza. Um programa que hoje a empresa busca profissionalizar as pessoas que estão aqui dentro para se fortalecer dentro da empresa. É uma experiência diferente. Eu vejo que eu, como início de gestor, entrei uma pessoa diferente e saio uma pessoa diferente. Vamos utilizar todas as técnicas aprendidas no dia a dia para liderar equipes de alta performance e trazer mais resultados para a empresa e ter uma equipe mais engajada, comprometida. Com toda certeza, estamos num nível e num patamar totalmente diferente. Você vê algumas habilidades que estavam dentro de você, a questão era só de soltar elas, né? E com performance e alguém ensinando é muito legal. Isso porque o Grupo Vamos acredita nos seus líderes, investe nos seus líderes e que é o nosso melhor. Eu entendo que a empresa tem algo para nós, tem visão para nós, e eu acho que nós temos muito para aprender e muito para levar para frente o que seria desse negócio. Eu estou gostando demais, eu estou contente, e acelera líder. E acelera líder. A gente fala que está só começando, né? Então, e aqui, na verdade, é um dado que a gente olha, né? Porque para crescer, né? Então, o consolidado de 22 e a jornada não foi assim, né? Então, o número de pessoas, de contratações externas da liderança versus promoções internas, eles tiveram picos e vales ao longo de 2022. Até porque pelo franco crescimento não tem condição, não tinha conhecimento instalado e nem o tempo para que a gente desenvolva essas pessoas para ocupar as posições mais complexas. Então, a gente teve muita contratação externa, né? Especialmente com estruturas novas da empresa. Por exemplo, a gente não tinha uma área de crédito, a gente não tinha uma área de gestão de projetos, né? A gente não tinha a questão do nível regional na área comercial, né? Então, isso tudo fez com que a gente equilibrasse. Então, a gente terminou o ano equilibrado no volume de contratação, né? E também a gente tem acompanhado em 23 e acumulado até setembro, que também esse equilíbrio, de alguma forma, ele oscila, né? Então, a gente também está acompanhando isso, mas é um dado que a gente olha, porque, no final das contas, a gente quer ter aí os líderes mais prontos possíveis para esse crescimento, tá? E aqui, na verdade, qual é o nosso plano? Continuar desenvolvendo, né? Então, aqui a gente tem aí uns próximos passos para desenvolvimento de conteúdo, alinhado às competências necessárias. Então, a gente tem uma intenção muito nobre com a formação técnica, né? Então, a gente quer ter uma escola técnica. Eu passei rápido no slide, mas a gente adquiriu a empresa Truckvan. A Truckvan, ela é responsável por aquelas carretas do Sistema S, carretas móveis do Sistema S. Então, a gente tem o melhor potencial para poder fazer esse plano de desenvolvimento da equipe técnica, também itinerante, rodando o Brasil, né, de uma forma responsável, levando o maquinário possível, né, fortalecer o papel de líder formador, né, colocar essa liderança também para articular e ser referência interna, ferramenta de gestão, processo de conhecimento, né? Então, isso tudo a gente também está se estruturando, a gente está com um plano bem agressivo, né, do ponto de vista de desenvolvimento para o ano que vem. A Fabi está aqui até para respirar um pouquinho, trocar boas práticas com vocês para a gente também rever esse plano. Mas as intenções são muito nobres, dada a responsabilidade que essa área tem para o crescimento da empresa. Mas aqui eu queria finalizar, né, nos meus 3 últimos minutos, falando dos perrengues, das coisas que a Globo não mostra, né? Então, essas também a gente tem que dar um destaque. Vou até sentar para ficar na intimidade com vocês, porque, de novo, não é uma jornada fácil, né? Então, se fala assim, todo mundo fala, porque, de alguma forma, né, o líder fala porque é importante a gente ter programas, mas não é algo simples quando o mato está muito alto, né? Então, a gente tem a cultura do horário. Então, a gente não, na nossa empresa, a gente não tem home office, a prática de home office, né? Então, na verdade, isso tudo dificulta, tá? Traz desafios, né, para algumas coisas, né? Porque, de alguma forma, é uma cultura do olho no olho, é presencial. Então, qual seria o melhor formato e qual o melhor horário para esse programa, né? E como é que a gente adquiriria a confiança
de todas as pessoas que estavam investindo, para poder também ser um programa que ficasse. A gente não queria fazer nenhum espasmo, nenhuma coisa, fazer de rock, faz aqui, depois a gente vê quando a gente vende de novo. É alguma coisa cíclica que já tem que entrar na veia da empresa, né, para poder ficar na cultura, né? Escolher o parceiro perfeito, gente. Parece que não, vou fazer um bid, fazer uma concorrência. Não, teve várias conversas, ainda tem. A gente tem fornecedor, né, para aprofundar, como eu disse, não é só para poder fazer benchmark, olhar como é do outro, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Então esse desafio foi grande. A questão de alguns líderes muito importantes. Não, depois ele treina. Não, tá, tem que vender. A pessoa precisa vender. Não dá para parar aqui, não. Desliga aí a câmera, né? Então, assim, isso tudo acontece. Como é que a gente combate isso? Como que a gente justifica? Como é que fica a cabecinha da pessoa que a gente está estimulando que ela se desenvolva e o chefe dela fala que não, gente, perdeu tempo, né? Como é que olha o conflito que a gente tem que lidar? Então, isso assim. Superado, mas que a gente tem que olhar. Né? Então, de alguma forma, também é algo importante. O investimento ficou um programa, por ser presencial, nacional, para a gente rodar todo o tempo, ele ficou um investimento alto, perto das ferramentas tecnológicas que hoje já temos disponíveis para o EAD, mas a gente não tinha cultura, mas a gente também sobrepôs isso. A gente hoje tem um treinamento mais online, mais ao vivo, né? Mais a cara da nossa gente. A gente fez muitas pesquisas, a gente está formando opinião, mas também é algo que a gente vai ter que continuar olhando. E a gestão do conhecimento também é importante. Então, uma empresa, né, que cresceu rápido, com pessoas que estão há muito tempo na empresa, que detêm um conhecimento, transpor isso é muito importante, né? E essa corresponsabilização. Tem a Fabi, que está aqui comigo, a gente fala assim, ela está fazendo treinamento de CRM. Então, agora a Fabi do CRM, então, nem os gestores se apropriaram das ferramentas de gestão deles e acho que, de repente, a área de treinamento ainda é a grande dona do processo que é dele, né? E também começar com essa questão de formar os gerentes, a gente colocou a área de gente no lugar que ela tem que estar. Né, que é no lugar assim. Então, quando a gente reúne gerentes, ele fica com altas expectativas. Qual que é a expectativa? Eles olharam para mim, construindo a área. Não, a Luciana vai chegar aqui. Que bom, Luciana, que você tem energia alta, fala rápido, toda despachada. Vai resolver um monte de encrenca. Vamos lá, passa as encrencas. Quais são? Essa aqui é sua. Essa aqui também é sua. Essa aqui, vamos fazer um sistema. Isso aqui eu vou dar uma pesquisada. Mas depois, de novo, aquilo que também a Giovana provocou, é devolver para o outro o que é do outro. E quando a gente começa com o programa de liderança, que a gente já começa explicando onde a área de gente tem que estar, né? E também já define que o papel do gestor é também de recrutar, porque hoje a maior pressão é essa. Não achar outra pessoa, não, você está procurando, você tem um líder que as pessoas querem trabalhar, né? Então também vai ficar difícil. Eu posso ter a GUP, ter a Único, ter o LinkedIn na NASA, mas não vai resolver o problema, né? Então a gente também ter conversas muito francas para essa relação, que é uma relação que ela também tenhamos que ter conversas difíceis, né, com esses líderes, né? Então, a importância de ter um programa de liderança sólido, que gire, né, que fomente essas boas conversas, a gente vai ter aí, né, sucessores mais preparados para os cargos críticos, né? Enfim, então tudo que a gente de alguma forma quer respirar lá na Vamos. Então é isso, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Ó, cravei no 00 agora. Não, juro por Deus, até fiquei chocada. Mas aqui também estão os meus contatos, né? Enfim, aqui também está do Rover, para também a gente trocar, né? A gente sabe que a gente pode ter uma rede potente, e também encontros como esse também faz com que a gente também se conheça mais, troque, leve referências internas, que a gente sabe que essa área precisa, para poder ter essa influência positiva em cada um dos negócios que vocês atuam. Obrigada, e eu estou aqui à disposição para perguntas e tudo mais. Falei certo, Rover? Tem um feedback? Obrigada, Lu e Rover. Temos tempo para pergunta. Quem gostaria? Tem o microfone na sua mesa. Isso. Bom dia, ótimas reflexões, provocações. Eu sou Luciana também, então vou falar, quero ouvir aí da minha xará, a Lu. Então, Luciana, você demonstrou números significativos para o desenvolvimento da liderança, né, no grupo,
E eu fiquei com uma pulguinha aqui atrás da orelha, que é qual o fator principal para o engajamento dessa turma toda, né, que vocês desenvolveram para alcançar esses resultados no desenvolvimento da liderança? Porque nós somos aí, compartilhamos oportunidades com o negócio, cada vez mais o líder espelhando e sendo protagonista, né, no negócio da organização, e temos outras agendas. Então, uma das oportunidades que eu vejo é como a gente engajar melhor a liderança para que ela veja significado e significância em ter um programa como esse, né, e fazer parte deste programa. Então, se você puder, gostaria que você compartilhasse um pouquinho do que você encontrou, né, o que você realizou como esse fator de engajamento. Obrigada. Obrigada, Xará, pela pergunta. Fiquei em pé para te olhar aqui no olho, né? Não, ótimo ponto. Assim, então, tem parte da estratégia, né? Tem aqui, o Gustavo falou, tem que estudar estratégia, não que eu seja expert nela, mas quando a gente conhece, né, o público que a gente está interagindo, o perfil da liderança que a gente tem, a gente vai ter que fazer, né, pelos cantos, mas de alguma forma efetiva, né? Então, conhecer o desafio, né, do perfil da minha liderança que eu tinha para desenvolver, e escolher o parceiro que poderia também estar junto, porque por mais que eu esteja, eu adoro estar em sala, adoro estar com as pessoas, mas assim, ter pessoas, referências naquilo que elas estão falando e que tenham um rapport, uma conexão genuína com o negócio, foi um fator super importante. Então, eu lembro que a primeira turma, o Peseiro já nem entra tanto em sala, mas eu falei assim, Peseiro, você vai ter que ir na primeira turma comigo. É a primeira turma dessa empresa. Então, assim, porque a história de vida dele, o repertório que ele tem, e com a maior população que eu tinha, que eram líderes da área comercial, eu precisava ter alguém que realmente provocasse, né? Fizesse com que... E o presencial ajudou, porque também eram pessoas que não se conheciam, e a gente fez muito exercício desse estar junto, desse orgulho de pertencer, dessa partilha de conhecimento, passando até pelo autodesenvolvimento deles, né? E aí o grande finale foi também, que eu fiz na sede da empresa, e convidei também o nosso controlador para entrar na primeira turma, já logo no primeiro dia. Também foi aquela coisa que falou assim, a gente pode fazer isso? Podia, não ter questão de agenda, que é um ponto. Mas são recursos que a gente precisa fazer para usar para a primeira turma fazer, para reverberar a significância, a relevância, a questão do pertencimento. Eles iam abrir mão de final de semana com a família para estar com a gente. Então, assim, de novo, né, assim, vamos estar juntos, vamos ter qualidade, vamos respeitar as diferenças, né, o tempo de cada um. Então, isso tudo a gente teve muito cuidado, né, desde o que a gente estava comendo para onde a gente estava indo, né? Então, isso também eu acho que assim, foram elementos de não gestão, foram muito mais de leitura de ambiente, de conhecimento dos perfis, mas que fez com que a primeira turma fizesse o barulhinho bom para a segunda, para a terceira e para a quarta turma. Então, a gente já tem fila, já está na esteira. Então, aqui são algumas dicas. Eu tenho algumas outras, mas essas eu acho que foram super importantes para colocar o programa no lugar que ele já tem que nascer, né? Para ele depois também ser mais natural. Obrigada, Xará, pela pergunta.